Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje vamos ver aí um estudo muito interessante que está dando uma reviravolta no como a gente pensava sobre alguns planetas no sistema solar, principalmente o planeta Vênus. O estudo mostrou que Vênus nunca pode ter tido um oceano, ou nunca teve oceano em Vênus. Isso é algo assim muito interessante, porque até então a gente pensava que Vênus, num determinado momento da sua existência, ele era muito parecido com a Terra, tendo até oceanos. Então foi feito um estudo aí que mostra que Vênus nunca deve ter tido um oceano na sua história. Vamos entender essa história toda? Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, hoje tem Ciência Sem Fim de novo, né? Eu vou tentar fazer o vídeo aqui para ele sair antes do episódio, mas provavelmente vai sair. E hoje lá comigo no Ciência Sem Fim, o grande Vitor, do Metaforando, isso mesmo, vocês devem conhecer, né? Com certeza conhecem o Metaforando. Então vamos lá, vamos bater um papo muito legal com ele, conversar aí sobre bastante coisa desse trabalho aí muito interessante que ele faz, né? Vamos ver, é científico, não é? Tem uma grande confusão aí, ele navega numa área tênue aí entre o que é ciência e o que é pseudociência. Vou conversar isso com ele, porque é muito interessante mesmo. Então, quer assistir aí o Vitor do Metaforando no Ciência Sem Fim? Vou deixar todos os links aqui na descrição para vocês. Combinado? Vamos então para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem, vamos falar hoje do planeta Vênus, o planeta Vênus que, devido ao seu tamanho com a Terra, né, ele tem um tamanho muito parecido com a Terra, talvez as pessoas não entendam isso. Marte é muito pequeno, né? Marte tem metade do tamanho da Terra, já Vênus não. Vênus é um planeta que tem praticamente o mesmo tamanho da Terra, por isso que ele muitas vezes é referido a ele como sendo o irmão gêmeo da Terra. Isso mesmo, então Vênus pode ser considerado o irmão gêmeo do planeta Terra, mas as semelhanças param por aí. Todo mundo sabe, quem não sabe vai ficar sabendo agora, Vênus tem aí uma temperatura, né, que acaba com qualquer coisa que você pode imaginar, temperatura aí que beira a casa dos 500 graus Celsius, 480, 470 graus Celsius, e uma pressão atmosférica de 90 vezes a pressão atmosférica da Terra. Ou seja, lá em Vênus, como eu brinco, ou você morre torrado, ou você morre triturado, que a gente só não sabe qual é a ordem disso, né? O que vai acontecer primeiro. Mas é muito complicado, e por conta disso é muito complicado que sondas permaneçam trabalhando em Vênus por muito tempo. A gente não tem a parte eletrônica, né, de qualquer sonda espacial que pousa em Vênus, ela não aguenta nem a temperatura e nem essa pressão. Por isso que é também muito complicado você ter muitos dados ali da superfície de Vênus. A gente tem alguns dados da sonda Venera, alguns dados de observações que foram feitas com outras sondas, mas é muito complicado isso devido a essas condições aí, condições extremas, né? 480 graus Celsius e 90 ATM não é para qualquer um. Mas Vênus tem ali certas feições, certas características, né, que durante muito tempo levaram os astrônomos, os cientistas planetários, melhor dizendo, a imaginar que Vênus pode ter tido no passado o oceano, que ele pode ter sido um mundo um pouco melhorzinho. E por isso existe toda aquela questão, né, que a vida pode ter se desenvolvido em Vênus. Se Vênus, né, tivesse condições ali mais amenas e tudo mais, uma temperatura não tão alta assim, se Vênus não tivesse uma pressão atmosférica tão grande assim, pode ser que a vida pudesse ter se desenvolvido ali e poderia ter resquícios de vida ali em Vênus e tudo mais. É isso que existe, essa linha aí. Mas para isso, né, Vênus precisaria ter água. E alguns pesquisadores apontam que Vênus pode ter tido algo parecido com oceanos no passado.
O problema é que um estudo acabou de ser publicado na revista Nature, onde foram feitas aí simulações climáticas, que a gente chama, pegando desde o momento que Vênus se formou como aquela bolona derretida, né, que a gente fala, como era a Terra aqui no início da formação do Sistema Solar, né, aquela bolona de magma derretido, e vieram simulando as situações que Vênus pode ter passado para tentar entender o que aconteceu com o planeta. E chegaram a uma conclusão muito interessante que vai contra tudo isso que eu falei, mostrando que Vênus nunca teve oceanos. Olha só que coisa bem interessante. Então ele é um trabalho assim muito legal que saiu na revista Nature, tá? Usando simulações climáticas bem sofisticadas. Vamos entender então o que esses pesquisadores fizeram. Eles fizeram então os modelos deles, né? Começaram com um planeta com a superfície totalmente derretida. Então, da mesma maneira que a Terra, né, Vênus, há bilhões de anos atrás, você tinha essa bolona, como eu falei, né, essa esfera de magma, ou seja, era tudo derretido e as coisas, a partir de um determinado tempo, começaram a se esfriar, se solidificar e tudo mais. E isso permitiu que os pesquisadores pudessem acompanhar toda a evolução do planeta de acordo com essa simulação. Até mesmo algo muito interessante, a formação de nuvens no lado noturno do planeta Vênus. A Terra, né, finalmente ela esfriou e se transformou no mundo que a gente conheceu. Em Vênus, por outro lado, né, a água provavelmente ela não permaneceu em estado líquido na sua superfície, mas ela permaneceu sim em estado de vapor. Ou seja, ela nunca chegou a chover em Vênus. Vênus nunca teve água em estado líquido na superfície, porque a água ali ficou no estado de vapor. E por que isso aconteceu, né? Isso aconteceu devido às condições climáticas do planeta, que não permitiram que o vapor d'água se condensasse na atmosfera de Vênus, e então chovesse, como uma chuva que a gente tem, né? Um dos principais motivos para isso que as simulações apontaram foram as nuvens que se formaram preferencialmente no lado noturno do planeta. Essas nuvens causaram então um efeito estufa muito poderoso que impediu o resfriamento rápido de Vênus, assim como aconteceu com a Terra. A Terra resfriou rapidamente, então a água pôde ficar aqui bonitinha na superfície, o que ajudou para a vida se desenvolver. Em Vênus, isso não aconteceu, porque lá no lado noturno do planeta você já tinha nuvens formadas, e essas nuvens ajudaram a manter e esquentar demais o planeta, e esquentando demais o planeta, você teve todo esse problema de não ter tido água. O estudo, né, também explica, né, como que a Terra permaneceu quente durante os seus anos de formação, tá? E por quê? Porque tinha nuvem também. Existe uma ideia, né, de que o Sol ele era muito mais fraco no passado, né? Algo que fez com que os pesquisadores perguntassem por que o nosso planeta não virou apenas uma rocha congelada, porque existe essa ideia do Sol fraco, né? O Sol no passado, ele passou por momentos ali que ele foi fraco. Por que a Terra não congelou? Por quê? Porque as nuvens ajudaram a manter a Terra aquecida, transformando, né, e não tão quente como Vênus, mas aquecida num nível que a água pudesse permanecer aqui em estado líquido, tá? Então isso é o paradoxo, esse ponto aí do estudo astronômico, a gente chama de paradoxo do Sol jovem fraco, né? Então o Sol jovem, ele era fraco, e engraçado, né, que isso foi sempre considerado um obstáculo para o surgimento da vida na Terra, mas agora o pessoal está mostrando que não. Então tá aí as simulações mostrando que Vênus nunca teve água, porque ele já tinha nuvem no lado noturno, e a nuvem fez com que ele se aquecesse muito, e ao aquecer muito, ele acabou então não permitindo que chovesse, a água ficou no estado de vapor. Uma coisa muito importante aqui, tudo isso, os pesquisadores mesmos falaram, é baseado em análises conceituais, tá? E o que acontece? A gente vai ter agora também não, né? Porque vai demorar um bom tempo ainda, mas em 2030, 2031, 3 missões vão estudar Vênus. A Veritas, a Envision, da ESA, e
Poxa, esqueci o nome da outra, cara. São 3 missões que vão estudar Vênus, né? As missões da NASA e as missões da Agência Espacial Europeia. E o que é importante dessas missões? Essas missões, elas vão fazer todo o estudo, elas vão tentar adquirir os dados para que a gente possa, então, fazer todo esse estudo, ter toda essa ideia aí sobre o planeta Vênus e como as coisas aconteceram. Porque aí nós vamos ter dados. Eu lembrei o nome da missão aqui, na verdade eu vi aqui o nome da missão, DaVinci Plus. É a DaVinci Plus, a Veritas e a Envision. Às vezes é muita missão para a gente decorar. Então, esses resultados agora dessa simulação são todos eles baseados em modelos teóricos. Mas, no futuro, a gente vai poder ter dados adquiridos por 3 missões em Vênus e esses dados podem ajudar a melhorar e entender melhor tudo isso sobre Vênus. Logicamente, pode confirmar esse tipo de afirmação de que Vênus nunca teve oceano, mas pode refutar também, e é assim que funciona a ciência, e um grupo não vai ficar bravo com o outro, porque um foi feito em simulações baseadas em modelos teóricos e o outro pode ter dados de 3 missões para se poder entender. Aliás, eu fiz até podcast sobre isso, né? E fiz vídeo e tudo mais. Um dos objetivos dessas missões todas é justamente esse, é descobrir se Vênus no passado teve água na superfície. Isso é uma das coisas fundamentais que a gente precisa entender, até mesmo para saber a evolução dos planetas perto do Sol, dos planetas rochosos e tal. Então, todas as missões, se você olhar ali na lista de objetivos de todas elas têm como objetivo, um dos objetivos, entender se Vênus teve água no passado, água líquida na superfície. Por isso que eles fazem estudos, uma delas, né, vai pousar ali, né, perto de um continente que a gente chama, que é se Vênus tivesse tido oceano, ele teria algo parecido com continentes, e vai saber ali, analisando de alguma maneira a rocha que está ali, você vai saber se Vênus teve ou não teve água no passado. Então temos que esperar isso. Até lá, a gente se baseia em modelos teóricos e esse modelo, que é um modelo muito sofisticado de simulações climáticas, indica que Vênus não teve água na superfície, muito menos oceanos na sua superfície. Muito interessante tudo isso, o que vai ali, né, um pouco já batalhando. É aquele negócio que eu falo, negócio da vida, né, cara? Pode ter vida. Cara, pode ter vida em todo lugar, assim, tá tudo bem, entendeu? O problema é que você vê quantas variáveis, né? Vira e mexe eu trago vídeos aqui no canal mostrando para vocês que tem pequenas coisinhas, pequenas variáveis que acabam ajudando um planeta a ter vida, a vida como a gente conhece. Então, eu já falei aqui até do campo magnético da Lua, que pode ter protegido a Terra, já falei aqui de várias outras situações que a Terra passou para que a vida pudesse ter acontecido, e pode ter tido essa aqui também. Ela pode ter tido uma certa quantidade de nuvens que ajudou a deixar o planeta um pouco aquecido para que a água pudesse estar em estado líquido e a vida pudesse ter se desenvolvido. Senão, a Terra seria uma bolona de gelo, e aí não teria tempo da vida se desenvolver, ou a vida mesmo poderia não ter se desenvolvido. Então são pequenas variáveis, algumas delas a gente nem sabe, e algumas delas elas surgem de estudos que a gente faz de outros objetos como Vênus, beleza? Então tá aí um estudo muito interessante, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora, espero que vocês tenham gostado, se gostou já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância, nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!